Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast. Pessoal, hoje temos um tema muito importante para se conversar, um tema da atualidade, um tema que tem causado diversos assuntos na nossa sociedade, que é o processo de recrutamento e seleção. Hoje vamos falar sobre os requisitos certos, vamos falar de como é feito o processo de recrutamento dentro das empresas. E para isso temos aqui o Dr. Manuel dos Santos, um gestor e consultor de RH e advogado, para nos ajudar a esclarecer melhor este tema. Dr. Manuel Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Juneu. Prazer é todo nosso. Sinta-se em casa. E estamos aqui bastante felizes porque vamos exatamente ouvi-lo sobre esse grande tema e saber exatamente o que é que anda por trás dos processos de recrutamento e seleção em Angola. Antes de irmos para o tema, gostaria de saber um bocadinho sobre o Dr. Manuel dos Santos, o que é exatamente o que faz, há quanto tempo é gestor de RH e como tem visto essa área, principalmente no nosso país, Angola. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, uma honra poder partilhar conhecimentos. Ok. Bom, como disseste muito bem, o meu nome é Manuel Santos, eu sou gestor de RH e sou advogado também. Ok. Sou gestor de RH desde 2020. Trabalhei de 2020 até 2023 numa corporação grande, que, por razões de ética, não menciono, Ok. onde desempenhei o cargo de diretor de recursos humanos para cerca de, estando sob minha alçada, cerca de 6.000 pessoas. Ok. Hoje por hoje continuo na área de gestão de RH, tenho dado o meu contributo através de organização de eventos de RH, maiormente formações, palestras, lives também. Tenho feito bastantes lives para partilhar um pouquinho daquela experiência que eu adquiri ao longo desses anos. Também é bom ressaltar que nesta altura estou a fazer uma especialização avançada em gestão de recursos humanos no Instituto CRIAP de Portugal. Ok. Vemos aqui que é um homem que tem um currículo cheio de formações e uma experiência enorme, detalhada em grandes empresas. Então, antes da gente, agora vamos falar um bocadinho sobre o processo de seleção e recrutamento em Angola. Como é que é feito? Nós sempre estamos na posição de quem vai fazer a entrevista e dificilmente estamos na posição de quem elabora as perguntas para a entrevista. E hoje temos aqui o Dr. Manuel dos Santos, que é a pessoa que elabora as questões para as entrevistas. Então, como é que funciona? Será que no nosso mercado ainda existe aquele tabu das cunhas? E também como é que funciona esse tabu das cunhas no processo de recrutamento? Nós queremos aqui uma resposta, uma explanação mais aberta sobre esse tema, Dr. Manuel dos Santos. Muito obrigado. Bom, na verdade, quando falamos de recrutamento e seleção, temos que separar as águas. Ok. Podemos falar de recrutamento e seleção no setor público e recrutamento e seleção no setor privado. Bom, no setor público, acho que é de domínio público também que o modelo de seleção é por concurso público, né? Certo. E o concurso público tem também as suas regras, né? Mas no essencial, acredito que aqui a intenção é nos prendermos no modelo de recrutamento e seleção para o setor privado, para empresas. Certo. Bom, no setor empresarial privado, o processo de recrutamento e seleção ele tem um padrão, podemos dizer assim, uniforme, né? Pode haver a introdução de um ou outro procedimento, de um ou outro método, mas, regra geral, os procedimentos de recrutamento e seleção são uniformes. Claro que aqui não podemos retirar o mérito do surgimento das redes sociais, das novas tecnologias de informação e comunicação, das novas plataformas que permitem, de alguma forma, melhorar o processo de recrutamento e seleção nas empresas. Okay? Bom, no essencial, as empresas hoje, de alguma forma,
ainda utilizam o método de recrutamento tradicional, que é, vamos lá, fazer a abertura de concursos ou aberturas de vagas através da publicação dessa necessidade de recrutamento pelas vias convencionais, jornais, televisão, rádio, revistas, redes sociais, websites, enfim. As empresas, elas têm várias formas de comunicar esses anúncios de recrutamento. É importante fazermos aqui também uma pequena divisão de recrutamento interno e recrutamento externo. Sim. Okay? O recrutamento e seleção interno é aquele em que o principal objetivo é preenchermos uma vaga através de colaboradores que já se encontram na empresa. Usando como recursos, recursos entre aspas, pessoal já existente na empresa. Vamos supor, por exemplo, que temos um cargo aberto, temos uma vaga aberta. As famosas promoções, será que? Exatamente. Sim. O que acontece? Muitas vezes as empresas priorizam, e essa é uma técnica também muito boa, priorizam, dão preferência aos colaboradores internos sempre que há abertura de uma vaga antes de fazer recurso a candidatos externos. Então esse é um recrutamento e seleção interna. E o externo é aquele em que a empresa vira-se estritamente para o lado de fora, para ir buscar candidatos que venham de outras experiências para se juntarem à empresa. Mas é importante também dizer que pode, ainda assim, neste processo, num processo de recrutamento e seleção, optarmos pelos dois critérios, o interno e o externo. Termos um processo de recrutamento misto. Onde vamos abrir a vaga, vamos abrir a candidatura para preenchimento daquela vaga e vamos absorver ou recolher ou, digamos assim, receber currículos de pessoas que já estão na empresa e currículos de pessoas que estão fora da empresa. E depois ali dá-se seguimento ao processo de triagem para avaliarmos se está em condições de ocupar aquela vaga o candidato interno ou o candidato externo. Pronto. Então, como dizia, regra geral, as empresas fazem anúncio para processos de recrutamento usando os meios convencionais de comunicação. Jornais, rádio, televisão e outros mais. Mas depois que é aberta, depois que é aberta a vaga, a empresa, ela, vamos lá, absorve ou recebe, ou a palavra certa é mesmo esta, recebe currículos ou CVs de todos os candidatos interessados. Em todos os canais de comunicação. Nestes canais todos de comunicação. Naturalmente que qualquer anúncio que se faça, há o endereço eletrônico onde as pessoas podem enviar os e-mails. Existem espaços físicos onde as pessoas podem deslocar, por exemplo, para deixar os documentos. E depois que este prazo é definido, um prazo, claro que quando se abre um processo de recrutamento e seleção tem um prazo de início e tem um prazo de conclusão. Quando o prazo termina, recolhem-se esses documentos e ali começa o processo de triagem. Portanto, no processo de triagem, naturalmente ficam envolvidos vários técnicos de RH, e especialmente pessoas ligadas ao processo de recrutamento e seleção, que vão ter o cuidado de fazer uma avaliação um por um, tanto currículo por currículo, para ver quem está muito próximo de efetivamente preencher os requisitos daquela vaga que está em aberto. Portanto, estes currículos também são enviados em função da descrição do cargo, da função que é, digamos assim, anunciada no momento da abertura da vaga. Certo. Pronto. Continuando, acho que era bom mesmo continuar. Sim. Depois que é feita essa triagem, portanto, chega-se a uma conclusão que efetivamente há candidatos que não reúnem critérios. Aí já é a famosa filtração. A fase do filtro, onde nós percebemos que há candidatos que não preenchem os requisitos para preencherem aquela vaga. E ali a empresa tem a obrigação formal de enviar uma mensagem para esses candidatos, quer por via telefônica, quer por via e-mail, ou eventualmente telefonar mesmo o candidato para informar que sua vaga não foi aceita, sua candidatura desta vez não foi possível. As famosas notícias tristes. Assim. Desta vez não foi possível o senhor este cicrano ou fulano
fazer parte deste empresa. processo de recrutamento, ou pelo menos dessa empresa, mas temos esperança de que nos próximos compromissos da empresa eventualmente poderemos considerar o seu CV. É o famoso feedback. Que muitas empresas não dão. Ok. Mas também isso pode-se justificar. Às vezes é um processo de recrutamento muito grande. Imagina um processo de 1.000, 2.000 candidatos. Às vezes é muito complicado. Mas as boas regras de recrutamento e seleção sempre aconselham que as empresas realmente enviem essas mensagens para o colaborador, o candidato, pelo menos dá aquele assunto como encerrado, ou pelo menos já não tenha mais expectativa sobre vai voltar. Pode com aquela vaga. Boas. Falar aqui exatamente sobre o processo de seleção, como é que é, o processo interno e externo, mas eu aqui acabei de fixar 2 pontos que acabou de dizer, que é o processo de seleção tradicional e também a filtração de candidatos para a mesma vaga. Sabendo que podemos estar num processo de 2.000 pessoas, vamos nesse exemplo, estamos num processo de 2.000 pessoas, será que o processo de seleção nessas 2.000 pessoas passa a ser de forma justa às 2.000 pessoas, ou existe aquela famosa, como posso dizer, aquela famosa ajudinha nesse processo para poder aí demistificar o trabalho, reunir exatamente as pessoas ideais para poderem cumprir a vaga? Mas antes de responder essa pergunta, gostaria que me falasse um bocadinho sobre o processo de seleção tradicional. Será que aconselha? Será que não aconselha? Nesta nova era, qual é o maior método a utilizar para o processo de seleção? Não, na verdade, o processo de seleção ou de recrutamento e seleção tradicional é aquele em que a análise do candidato é apenas centrado na competência. Ok. É que nós recebemos o currículo, nós como empresa, por exemplo, recebemos o currículo e avaliamos apenas a competência. O candidato estudou na escola X, na Universidade X, e aí nós, por maioria de razão, consideramos que ele tem a competência. Mas esse método ficou provado durante os últimos anos que esse método já não é tão eficaz assim. Por que é que não é tão eficaz? Porque hoje muitas empresas contratam grandes profissionais que de facto mostram grandes competências, mas que em termos de perfil comportamental não ficam muito aquém de realmente assumirem aquela responsabilidade. Ou seja, as empresas contratam com base na competência técnica, mas deixam de fora a competência comportamental. Então, hoje, ou as habilidades comportamentais. Então, hoje, o moderno processo de recrutamento e seleção baseia-se mais, não vou dizer baseia-se mais, prioriza as habilidades comportamentais. É importante realmente que o candidato tenha as habilidades técnicas, mas as habilidades comportamentais saber lidar com as pessoas, certo? Mas para ser mais preciso, hoje quando se falam de habilidades comportamentais, estamos a falar dos valores, os valores que esse candidato vai agregar para a empresa. Que tipo de valores exatamente estamos a falar? Valores a nível de visibilidade, se é um funcionário que apresenta um bom marketing pessoal, tem um certo público já, ou são mais valores educacionais? Não, quando eu refiro-me a valores, estou a falar de valores, valores que representam o grau de responsabilidade da pessoa. Por exemplo, nós queremos contratar pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que respeitem as outras pessoas, pessoas humanas, que tenham um sentido de humanidade. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho uma clínica, por exemplo, tenho uma grande especialista, uma grande médica na minha estrutura corporativa, mas é uma pessoa que trata mal as outras pessoas, os utentes, ou trata mal as outras pessoas. Para mim, essa pessoa não interessa, porque ela tem realmente aquelas habilidades técnicas, mas a habilidade mais importante, que é a habilidade comportamental, que são os tais valores que ela tem que trazer, ela não os possui. Então, para nós como empresa, este candidato ou este trabalhador não serve. Não acredito. Poderá servir para um outro ofício, mas pelo menos para essas áreas onde as habilidades comportamentais são muito importantes, ela não serve. Mas deixa-me aproveitar e responder a uma questão que levantou sobre
a eventual viciação do processo de recrutamento e seleção. Boas. Na verdade, o moderno universo corporativo obriga que as empresas sejam o mais transparentes possíveis em todos os processos. Estou a falar de processos de recrutamento e seleção, estou a falar dos processos de gestão internos. Portanto, a empresa ela precisa sempre ser transparente. E uma empresa com idoneidade deve assegurar que o processo de recrutamento e seleção também seja um processo transparente. Onde todo o candidato consiga aferir e chegar à conclusão que eu não passei na entrevista, ou não passei para outra fase, ou não fui selecionado porque não respondi às perguntas, o meu currículo realmente não preenche todos os requisitos que estão lá na descrição da vaga, que não fui capaz de realmente passar a imagem para o recrutador ou para o entrevistador que de facto eu tenho capacidade para ocupar aquela vaga. Okay. Portanto, isso tem que estar bem claro na mente do candidato. Porque se isso não ficar claro no processo de recrutamento e seleção, abre-se uma via expressa para ruídos, para boatos, para de não transparência. E inclusive para acusações de que o processo está viciado, quando muitas vezes pode não estar. Pode não estar. Ok. Muito bom esse ponto. Eu estou aqui exatamente a fazer as perguntas muito direto ao Dr. Manuel dos Santos, porque eu estou a representar mesmo a juventude atual nesse quesito, porque tem inúmeras pessoas a reclamarem exatamente sobre os processos de seleção, inclusive nas grandes empresas. É muito jovem que acredita, ou como o Dr. Manuel acabou de explicar, ele acredita que cumpre com os requisitos da vaga, mas não é chamado, acontece isso. Então, pessoal, temos aqui o Dr. Manuel dos Santos para poder nos explicar isso de forma mais íntegra e de forma mais sólida, esse processo de recrutação, e até agora está sendo muito bem explicado. Tá, mas há um dado importante, é assim, normalmente quando um candidato vai concorrer para uma vaga, existe um conjunto de procedimentos que ele tem que seguir, né? Enviar o CV, eventualmente comparecer na entrevista, se ele for selecionado para a entrevista, eventualmente fazer uma ou outra bateria de testes ou exames psicotécnicos, enfim. E muitos estudantes de direito que aspiram a ser advogados tanto reclamaram, disseram que o exame estava muito difícil e que o tempo era muito curto e tudo mais. E por via disso apresentaram uma reclamação, acredito que tenha sido a Ordem dos Advogados, não me lembro bem de onde eles dirigiram, mas para dizer que todo o processo de recrutamento e seleção é um processo em que a responsabilidade para se assegurar a fiabilidade do processo também é do candidato. O candidato precisa estar firme na sua posição, dizer que este exame correu bem, eu acredito que tive uma nota positiva, até que de facto se prove se isso é verdade ou não. Mas para dizer, e repito, os processos eles precisam sempre ser o mais transparentes possíveis. Bom, não estamos aqui a excluir a eventualidade de um processo vir a ser viciado, e se isso se comprova, existem os mecanismos legais para que de facto um candidato ou qualquer pessoa que se sinta lesada possa despoletar para responsabilizar esta entidade, esta pessoa ou esta empresa que eventualmente incorre nesse tipo de procedimentos. Então, toda a gente que passa por um processo de seleção tem o direito de fazer as suas reclamações. Com certeza. Tem o direito de formalizar um e-mail, de formalizar um documento e em seguida apresentar, até que o provem que exatamente o resultado é fiável. Exatamente. Na verdade, é mais ou menos aquilo que acontece na universidade. Quando tu fazes um exame e tens a certeza que o exame de facto foi um exame que terias uma nota, que a sua expectativa pelo menos indicava que terias uma nota positiva, podes apresentar uma reclamação diretamente ao professor, ou se eventualmente o professor não atender, fazer uma reclamação diretamente à área pedagógica que vai dizer se efetivamente foi uma nota positiva ou negativa. Então, os candidatos eles não se podem fechar naquela conversa, desculpa aqui o termo, naquela conversa de que a sua candidatura não foi aceita. Atenção, se efetivamente o candidato tiver, vamos lá, concordar, entender que de facto não estava em condições de ser considerado apto naquele exame, ou naquele teste, ou naquela candidatura, aí ele tem que estar ciente de que efetivamente o resultado
é o que está ali. É o que está. Mas se eventualmente se sentir lesado, Ok. pode despoletar os mecanismos que entender, Entender para poder resolver a situação. a reclamar aquele resultado. Ok, muito bom, muito obrigado aqui pela ótima explanação, Dr. Manuel dos Santos. Mas nessa mesma sua explanação nasce uma outra pergunta. Falou agora sobre o processo de recrutação a nível empresarial e a nível pessoal. Eu gostaria que qual é a diferença que existe quando é o processo de seleção ou de recrutamento para a empresa e para uma pessoa, para o individual. Eu sei que tem empresas que também concorrem para o Estado, para diversos trabalhos que o Estado desenvolve, que empresas privadas acabam por concorrer para poder ganhar esse mesmo trabalho e essa mesma posição. Eu gostaria de saber qual é a diferença que existe entre um processo de seleção entre eu e o Dr. Manuel dos Santos, entre um processo entre duas empresas. Qual é a diferença e como é feito esse processo? Não, é assim, acho que estamos a falar de coisas diferentes. Ok. Uma coisa é o processo de recrutamento e seleção, que pode ser no setor público ou no setor privado. Okay? No setor público, quando um ministério, por exemplo, abre um concurso público para preencher, vamos lá, algumas vagas. Vamos supor, o Ministério da Educação diz que precisa de mais 1000 professores. Abrem-se as vagas e ali os candidatos, essas pessoas com esse potencial para preencher aquelas vagas vão e concorrem. Esse é no setor público. Agora, existe no setor privado, que é o concurso, que é o recrutamento e seleção, que é aberto para pessoas individuais, para trabalhadores, para candidatos. Ok. Agora, esta questão de empresas que concorrem para serviços, não, isto é um outro assunto. Isto já não está ao abrigo do direito de trabalho, não está ao abrigo, não é matéria de trabalho, é matéria de contratos públicos. Isto já é direito administrativo, que não tem nada. Um outro tema, ok. Pensei que o processo de recrutamento a nível também de empresas obedecesse o mesmo padrão. Não. São padrões totalmente diferentes. Aí já estamos a falar de contratação pública, existem procedimentos próprios, não tem nada a ver. Então, criativos, um bom ponto aqui para aprendermos também, para não entrarmos nessa opinião que o processo de recrutação para empresas e para o pessoal é totalmente idêntico. Não. São processos diferentes e são também leis diferentes, como aqui o Dr. Manuel Santos acabou de apresentar. As novas tendências do futuro para o recrutamento. Eu gostaria de saber aqui, Dr. Manuel Santos, para essa juventude, para a nossa juventude que hoje em dia, a nova geração que hoje em dia tem se posicionado para o mercado de trabalho, estando nessa posição de RH e de pessoa que faz as entrevistas e pessoas que têm acesso aos recrutamentos, o que aconselha de modo a preparação para essa juventude, antes de ir para uma entrevista, como deve se preparar, o que deve construir já para a sua carreira, para daqui a algum tempo, quando entrar para o mercado de trabalho, ter maior chance de aprovação numa entrevista? Como é que olha exatamente para a juventude que vai fazer as entrevistas hoje em dia? Ótimo. Bom, na verdade, em relação a essa questão da preparação para uma entrevista, eu tenho até uma live feita sobre essa matéria. Okay. E depois as pessoas podem ir lá na minha página do Facebook, está lá o live. Okay. Bom, é o seguinte, primeiro, todo recrutador, ou pelo menos regra geral, os recrutadores usam dois métodos quando recebem candidatos, ok? No momento da entrevista, ok? Existe uma regra que se chama Target Selection. Ok. Essa Target Selection é, na verdade, posicionar o candidato à frente do recrutador, e na medida que o candidato vai contando a sua história, vai contando o seu trajeto, o recrutador vai fazer uma leitura daquilo que ele disse, vai fazer um enquadramento para ver se realmente aquele histórico que ele contou pode realmente também, vamos convergir, ou pode se enquadrar naquele perfil da vaga que o recrutador tem. Okay. Este método de Target Selection, na verdade, baseia-se no conceito segundo o qual, se este candidato tem esse histórico, este passado, nesta área, neste percurso, na execução dessas tarefas, seguramente ele também poderá ter o mesmo
o mesmo desempenho nesta vaga que ele está a concorrer. Ou seja, é uma espécie de, se você conseguiu naquela empresa fazer isto, é claro que aqui também consegues. Consegues, É o certo. tal target selection. Então, é uma técnica que os recrutadores usam, Usam muito. ouvindo o candidato, ele fazer Esse este balanço. alinhamento e ver que, de facto, a história que o candidato está a contar pode realmente fazer um match, pode se adequar com a vaga que nós temos. Depois tem outro método que é muito comum, que é o chamado método STAR. STAR em inglês. E, na verdade, em português, nós falamos situação, tarefa, ação e resultado. O que é que acontece? Neste método em específico, o recrutador coloca um determinado problema ao candidato. Ao candidato. E o candidato precisa dizer, naquele problema em concreto, ou aquela situação em concreto, qual é a tarefa que ele fez, o que é que ele fez, ok? Qual é a tarefa, Ok. na verdade, que ele fez, qual é a ação que ele tomou e qual foi o resultado que obteve para que efetivamente ele pudesse ser bem sucedido. Ok. Com base nas respostas ou na resposta que o candidato der, ali o recrutador tem mais ou menos uma percepção do nível de competência ou da capacidade desse candidato. Mas esses métodos são do recrutamento e seleção tradicional. Ok. Porque hoje, como lhe disse, o moderno processo de recrutamento e seleção exige que, para além da competência técnica, o candidato também prove competências comportamentais. Que o candidato também, no moderno processo de recrutamento e seleção, tenha, consigo, venha já munido de valores que possam agregar à empresa. Ou seja, fala-se de fit cultural. Fit cultural que é ver se realmente o candidato tem aquele perfil de colaboradores, tem aquele fit cultural, tem aqueles valores que podem, digamos assim, agregar A empresa. à empresa. Okay? E falando propriamente de preparação dos candidatos, uma coisa muito importante tem que ficar claro para os candidatos é que nenhum empregador contrata as pessoas por pena. Isso é muito importante. Por isso é que nós falamos que os candidatos, quando vão para as entrevistas, não pode ir para a entrevista se fazendo de coitadinho. se fazendo de que está passando, Pensando que a técnica vai funcionar. de que está a precisar de comprar o leite para o filho, de arrendar para ficar. Nenhum empregador contrata um candidato nesses termos. Okay? O que os candidatos devem fazer sempre nas entrevistas é, primeiro, conhecerem bem o seu histórico pessoal e profissional, terem um CV atualizado, bem estruturado, ok? E um dado muito importante, às vezes onde muitos candidatos falham, é eles próprios saberem da cronologia dos dados que eles colocam no CV. O candidato coloca lá um conjunto de informações, mas quando tu, entrevistadores, pergunta sobre uma data, quando é que te formaste? Quando é que tu te licenciaste? E ele fica assim a gaguejar. Mas está lá no seu CV. Então, é preciso perceber a cronologia dos factos que colocam no CV. E, por outro lado, o candidato, quando vai para uma entrevista, ele precisa passar para o recrutador a ideia, a imagem de que, de facto, ele pode desempenhar aquela confiança. Tem que saber falar bem. Oratória. Não precisa ser um especialista em oratória, mas tem que saber se expressar. Okay? Enfim, existem muitas recomendações, muitos aspectos que devem ser levados em consideração para a preparação para uma boa candidatura. Para uma boa candidatura. Ok. Pronto, podíamos estar aqui a falar mais. Ok. Agora, doutor Manoel, também voltou aqui a falar um bocadinho sobre o tempo que um especialista ou um profissional atua numa área. E hoje em dia temos, principalmente no LinkedIn, que é a plataforma que maior pronuncia as vagas a nível nacional e internacional, tem tido inúmeras vagas, que o requisito são 20 anos, tem 15 anos de experiência. E tu, sendo um jovem que estás a começar agora, só tens os teus 2 anos, às vezes 1 ano, às vezes nem tens nenhum ano de experiência, fica muito complicado se candidatar às vagas. Por isso é que nessa questão, será que os anos de experiência é fator crucial para ocupar uma vaga? Porque hoje em dia vemos que a maior parte das vagas para grandes empresas é um fator crucial.
Sim, eu concordo consigo. Na verdade, o que acontece? Eu acredito, eu acho que em Angola a política de recrutamento e seleção para as empresas ela devia mudar. Mesmo no próprio Estado. Nós devíamos ter uma política que permitisse que todas as pessoas que saíssem das universidades ou que saíssem do ensino técnico profissional tivessem acesso ao primeiro emprego sem necessidade de ter qualquer experiência. Aliás, fica muito complicado exigir experiência de alguém que acabou de sair da universidade. Onde é que vai conseguir experiência? Então, isso de alguma forma é discriminatório, né? Então, eu acredito que, e eu acho que o futuro nos leva para aí. Nós precisamos de regulamentos ou políticas que realmente permitam que as pessoas tenham acesso ao primeiro emprego. Isso até tinha que ser mesmo uma obrigação. Aliás, eu acho que isso devia ser uma responsabilidade social das empresas, no sentido de que o Estado devia fixar, dizer assim, olha, todas as empresas em Angola, cada ano devem absorver, vamos lá, 10, 15 pessoas do primeiro emprego, que venham das universidades ou que venham do ensino técnico. Isto seria uma forma boa de assegurar que as pessoas realmente, ao saírem das universidades, do ensino técnico profissional, tivessem acesso ao primeiro emprego. E, aliás, isso também resulta um bocadinho do facto de nós termos um mercado de trabalho um bocadinho agressivo, no sentido de que, de facto, o desemprego, a taxa de desemprego é muito alta. Mas nos países onde realmente a taxa de penetração, a taxa de emprego é muito, muito alta, as pessoas saem do ensino técnico profissional, já estão a trabalhar. Saem das universidades, logo que saem já têm emprego. Isso também é uma questão que pode ser analisada e tentar enquadrar. É importante olhar por esse ponto. Criar políticas que permitam as pessoas a terem acesso ao primeiro emprego. Falou aqui sobre o futuro. Né? Há um detalhe que em relação a essa questão do acesso ao primeiro emprego, há um programa do Estado que é o PAP, PAP, que eu não sei agora como é que é o nome completo do programa, mas é um programa que, no essencial, visa permitir que as empresas absorvam essa mão de obra que vem do ensino técnico profissional das universidades para fazerem estágio nas empresas, e esses estágios são remunerados pelo próprio Estado. Muito bom, muito bom. Falou também aqui sobre o futuro do recrutamento, da seleção de candidatos. Agora eu gostaria que desse aqui, olhando também para a nova era, que é a era digital, que desse aqui as últimas dicas para as empresas que pretendem contratar pessoal. Qual é o melhor método que devem começar a optar, para os empresários que estão em casa a nos ouvir, que desse aqui dicas fundamentais para o processo de recrutação de cada empresa, independentemente de qual for a empresa, para si essas são as dicas fundamentais que deve-se cumprir e deve-se atuar para o mercado. Olha, é assim, hoje por hoje a busca de talentos é uma tarefa difícil para as empresas, ok? É muito difícil as empresas hoje encontrarem talentos. Por quê? Porque estamos num contexto de competitividade, estamos num contexto, vamos lá, de massificação do digital, de massificação das novas tecnologias. Estamos num contexto, e numa economia de mercado é mesmo assim, tanto todo mundo quer fazer o melhor que pode. Na verdade, em relação ao recrutamento e seleção, eu recomendo às empresas a manterem, do modelo tradicional de recrutamento e seleção, manterem o essencial, mas também aproveitarem as novas ferramentas que existem hoje para melhorar o processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, em muitos países já se faz recrutamento utilizando uma coisa que chama testes de perfis comportamentais. O que acontece? O mapeamento de perfil comportamental é feito para determinar se o candidato realmente tem perfil para ocupar aquela vaga. E nós hoje vemos em muitas empresas, tu encontras, por exemplo, uma recepcionista que comunica muito pouco. E, se calhar de comunicação não percebe nada, mas é uma recepcionista. Já num contexto mais avançado, mais evoluído, aquela pessoa eventualmente teria a utilidade de uma outra área, porque para se fazer um trabalho de recepcionista precisa ser uma pessoa com uma habilidade de comunicação muito boa.
Além disso, hoje as empresas têm muitas ferramentas para o próprio processo de recrutamento e seleção. Já se faz recrutamento, por exemplo, online, portanto, à distância, para encurtar custos, para se ganhar tempo. Já se fazem, por exemplo, baterias de testes psicotécnicos online. O candidato está no Brasil, nós estamos aqui agora, vamos aplicar um teste ao candidato e em tempo real temos o resultado. Hoje já existem muitas plataformas para digamos assim, ajudarem no processo de recrutamento e seleção. Se a empresa não quiser gastar dinheiro com o processo normal, logístico do recrutamento e seleção, pode se socorrer das agências de recrutamento e seleção. Nós aqui em Angola temos umas tantas, acho que a mais famosa aqui é a Jobartes, né? Mas tem mais outras que também fazem esse trabalho de recrutamento e seleção. Portanto, hoje, com o surgimento das novas tecnologias, é cada vez mais um desafio os empregadores irem atrás de talentos. Uma das inovações também hoje é a contratação dos headhunters. Headhunters são aqueles especialistas que vão em busca de quadros ou talentos altamente qualificados, aqueles candidatos que raramente uma empresa consegue contratar, até como se fosse um CR7. Pessoas com capacidades técnicas fora da média. Do normal, sim. Fora da média. Então, hoje, o moderno RH, o moderno processo de recrutamento e seleção exige das empresas essa adaptação. Olha que a inteligência artificial, a robotização, acho que é isso, estão a substituir muitos postos de trabalho. Nos Estados Unidos já há muitas pessoas a perderem emprego por causa da robótica que está muito avançada. Certo. Então, tendencialmente, eu sou da opinião de que tendencialmente alguns empregos vão desaparecer, mas ainda assim outros serão gerados, serão criados. Muito bem, muito bem. Aqui ficou o conselho do Dr. Manu dos Santos para as empresas para aplicarem o novo método de recrutamento e seleção dos seus candidatos. Criativos, estamos a chegar ao fim de mais um podcast. Espero que vocês estejam a gostar, porque está a ser um tema muito, mas muito importante, que é aqui o processo de seleção e recrutação, que é algo muito debatido na nossa sociedade. Vamos aqui agora dar um tempinho ao Dr. Manu dos Santos para poder aqui deixar as suas redes sociais e em seguida dar os últimos conselhos para as pessoas que estão em casa e pretendem ingressar para alguma empresa e também mostrar o caminho certo para o mercado de trabalho. Bom, primeiro, o caminho certo para que qualquer candidato consiga aceder ao mercado de trabalho é a formação. O mercado de trabalho é um mercado bastante competitivo e o mercado está sempre, vai sempre em busca dos melhores. Certo. Então, o primeiro requisito para que qualquer candidato tenha realmente alguma facilidade de aceder ao mercado de trabalho é estar formado, Certo. E quando eu falo estar formado é realmente ter competências para quando terminar o ensino técnico profissional ou terminar a universidade poder exercer aquela função. Exercer de forma exitosa determinada função em função, e passa aqui a redundância, da sua área de formação. Outro requisito importante para quem realmente também queira se introduzir no mercado de trabalho é o domínio das línguas estrangeiras. Hoje o inglês, o francês, o espanhol são línguas preferenciais nos processos de recrutamento para muitas empresas. E aqui em Angola, especificamente, as empresas petrolíferas têm isso como um dos requisitos primordiais no processo de recrutamento e seleção. Então, aprendam línguas estrangeiras. Outra habilidade que eu também podia recomendar aqui para quem realmente quer ter, bons resultados no processo de recrutamento e seleção, bons resultados no processo de acesso ao mercado de trabalho, é dominar as ferramentas informáticas. Boas. Por exemplo,
Hoje já não é admissível alguém vir da universidade e não domina o pacote Office do computador. pacote Office. Eu acho que Ok. um estudante universitário hoje tem que ter Tem que ter essa de capacidade, saber certo. digitar um documento, fazer um PowerPoint como deve ser, Ok. saber manipular, vamos lá, tabelas no Excel, fazer gráfico, fazer projeções. É muito importante também os candidatos conhecerem um bocadinho os softwares de gestão que vão surgindo, ok? São inúmeros, ok? Tem o PHC, tem o Primavera, tem uns tantos softwares que hoje estão aí proliferando pelo mercado, que os candidatos também devem procurar dominar, porque também são requisitos muito solicitados pelas empresas nos processos de recrutamento e seleção. Outra recomendação importante para quem realmente quer ter sucesso no processo de recrutamento e seleção é saber falar bem e escrever bem, ok? E aqui, quando falo de falar bem e escrever bem, não estou a falar que seja necessariamente um especialista em comunicação, não é isso, mas é falar no sentido de que possa ser de facto percebido, principalmente no contexto profissional, porque uma coisa é falar na roda de amigos, outra coisa é falar num contexto altamente profissional, onde o seu nível de linguagem deve se adaptar ao meio em que tu tiveres. Ok. Muito obrigado, Dr. Maloni Santos. Muito obrigado pela sua presença. O ADN Criativo agradece imenso por ter vindo e ter-me conversado aqui um bocadinho sobre o processo de recrutamento e seleção. Aqui ficaram as dicas criativos. Esse foi mais um podcast. Espero que tenham gostado. Sigam as nossas páginas, curtem os vídeos no YouTube, deixem os vossos comentários e até já. Um forte abraço.